Se você quer entender de uma vez por todas como interpretar o intervalo de confiança de 95%, esse vídeo é para você. Eu sou a Prof. Dani Bertol e vamos conversar então sobre intervalo de confiança de 95% em medidas de associação. Esse vídeo, então, primeiramente eu vou falar sobre as medidas de associação, brevemente dar uma revisada sobre elas, para então entrar no intervalo de confiança de 95%, que é a estatística que vai nos mostrar se as medidas de associação são estatisticamente significativas ou não, e por fim, a resolução de algumas questões de prova de residência sobre o intervalo de confiança de 95%. Bom, o que é uma medida de associação? Ela é uma medida estatística que vai responder se existe uma associação entre uma exposição e um desfecho. Exemplo, se estivermos falando de um estudo observacional, a gente poderia ter aquele clássico, saber se existe associação entre tabagismo e câncer de pulmão, aonde o tabagismo seria a nossa exposição e o câncer de pulmão seria o nosso desfecho. Então, essa medida ia responder se o tabagismo oferece um risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Se estivéssemos falando de um estudo experimental, poderíamos ter o exemplo de medicamentos, de estudos com medicamento. Por exemplo, saber se a simvastatina protege ou reduz o nível de colesterol total. Nesse caso, a simvastatina seria a nossa exposição, que é uma intervenção, e o desfecho, a redução do nível de colesterol total. As principais medidas de associação que a gente utiliza nas áreas da saúde, que vocês vão encontrar em artigos, em questões de prova de residência e na hora de fazer também, né, os resultados dos trabalhos de vocês, são risco relativo, que é a medida de associação indicada para estudos de coorte, ensaio clínico randomizado, a razão de prevalências, que é a medida indicada, então, para estudos transversais, e a razão de chances, também chamada e encontrada nas questões de prova de residência e em artigos também em língua portuguesa, o termo em inglês que é odds ratio, e aparece a sigla OR. Como que a gente interpreta essa medida de associação? Bem, se o valor der igual a 1, quer dizer que não existe associação entre aquela exposição e o desfecho. Se ela der maior do que 1, quer dizer que essa associação, essa medida, é de risco, ou seja, que aquela exposição oferece um risco para o desfecho estudado. No nosso exemplo do observacional, do tabagismo para o câncer de pulmão, seria uma hipótese de risco, ou seja, que o tabagismo oferece um risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. E se esse valor for menor do que 1, quer dizer, então, que existe uma proteção daquela exposição para aquele desfecho, que se enquadraria no exemplo do medicamento, do estudo experimental que eu falei antes, da simvastatina proteger um colesterol elevado. É o que se espera num estudo dessa forma. Bom, o intervalo de confiança, então, agora falando dele propriamente dito, de 95%, é uma estatística para informar, então, se existe associação ou não. É uma estatística para informar, então, se existe associação ou não. Ou seja, eu posso ter feito lá minha medida de associação, risco relativo, razão de prevalência ou razão de chances, tem que ter dado estatisticamente significativo. E ele, então, por isso, ele é o análogo ao valor P de 5%. Vejam bem, 95% é o intervalo e 5% do valor P, então um completa o outro. O que significa, então, esse intervalo de confiança? Então, aqui eu trouxe um exemplo para facilitar a interpretação. Imaginem que a gente tenha feito, né, uma estatística. Eu vou falar risco, porque o risco facilita a didática para a gente conversar. Então, eu fiz uma medida de risco relativo, digamos, né? Foi lá o estudo de coorte do tabagismo para o câncer de pulmão. E foi encontrado no estudo um risco relativo de 1,30. Então, lembram lá que eu falei
falei, se for maior do que 1, quer dizer que é uma associação de risco. Então, aqui, o estudo encontrou que existe um risco de 30%, vou usar o exemplo do tabagismo causar o câncer de pulmão. Para eu poder afirmar isso, o intervalo de confiança, ele não pode passar pelo valor 1. Então, voltamos aqui. Esse intervalo de confiança, ó, ele não passa pelo valor 1, porque se ele passasse pelo valor 1, a gente ia ter um valor 0, alguma coisa. Então, 1,20 seria o meu limite inferior do intervalo de confiança e 1,80 seria meu limite superior do intervalo de confiança. Então, com esse resultado aqui, eu posso afirmar que sim, existe um risco de 30% do exemplo que eu estou dando do tabagismo, ou seja, a exposição que estiver sendo avaliada, causar o desfecho sendo avaliado. Então, existe um risco de 30% do tabagismo causar o câncer de pulmão, pois o meu intervalo de confiança deu estatisticamente significativo porque não passa pelo valor 1. Mas o que isso significa, né? Que é o que a gente quer saber. Bom, isso é bem importante, tá? Atenção aqui. 1,30, né? Se eu disse para vocês que 1 é sem risco e sem proteção, então o 1 sempre vai ser o nosso, digamos assim, a nossa linha de prumo, a nossa base, o nosso zero, podemos dizer assim. Então, 1,30 quer dizer 30% de risco. Ok? Se fosse 0,70, seria 30% de proteção, porque eu iria até o 1, tá? Mas voltando a esse exemplo, 1,30 seria o resultado que esse estudo encontrou naquela amostra, tá? Então, 30% de risco. O intervalo de confiança significa que existe uma probabilidade de 95% de que esse intervalo, né, é o que a gente encontraria na população da onde a gente tirou essa amostra. Porque, gente, o estudo, ele está sendo feito com uma amostra, aonde foi pega essa amostra de pessoas de uma população, que tem a ver lá, que isso é assunto para outro vídeo, mas a população tem a ver com os critérios de inclusão de um estudo. A gente não vai convidar, não vai incluir geralmente no estudo toda a população de interesse. A gente pega uma amostra e a gente quer inferir o resultado daquele estudo para a população. Então, o que seria? 30% de risco, esse estudo específico encontrou nessa amostra. E existe uma probabilidade, que é a interpretação do nosso intervalo de confiança de 95%, de que tem uma probabilidade de 95% que esse risco lá na população da onde eu tirei a amostra ficou entre 20% e 80%. Então, só tem 5% de chance de esse resultado não estar dentro desse intervalo, ou seja, 5% de chance só de não ter o risco entre 20% e 80% do tabagismo causar câncer de pulmão lá na população aonde eu tirei essa amostra. Enfim, digamos que seja uma população de idosos do Rio Grande do Sul. Homens idosos do Rio Grande do Sul. Então, a nossa amostra eram alguns homens idosos do Rio Grande do Sul, e aí eu vou poder inferir que existe esse risco de 20% a 80% lá na população de todos os idosos homens do Rio Grande do Sul. Vamos continuar, que vai ajudar a entender um pouquinho melhor. Então, reforçando o intervalo de confiança de 95%, para ele ser estatisticamente significativo, não pode passar pelo valor 1. Mais exemplos. Aqui, um risco relativo de 1,20. Então, quer dizer que esse estudo encontrou uma medida de associação de risco da exposição para o desfecho de interesse, e esse intervalo de confiança não passa pelo valor 1. Então, sim, deu estatisticamente significativo, a gente pode afirmar que existe associação desse fator que foi estudado, dessa exposição, com um desfecho, um risco de 20%, e lá na amostra, né, da onde a gente tirou essa população, o pesquisador tirou essa população, esse risco ficou de 10% a 85%, tendo uma chance só de 5% de não estar dentro desse intervalo. Então, agora, aqui um exemplo de uma medida de associação de risco que não deu significância estatística. Então, peguei o mesmo valor, 1,20, ou seja, um risco de 20%, mas vejam aqui que o intervalo de confiança, ele passa pelo valor 1.
Então, quer dizer que a gente não pode afirmar que existe essa associação, né, que existe esse risco de 20%. Porque vamos pensar, se na interpretação dessa medida de associação menor do que 1 significa proteção e maior do que 1 risco, se eu tenho dentro do meu intervalo, que é aquela probabilidade de 95% de que a população está dentro daquele intervalo, eu vou ter pessoas na proteção, não tem como afirmar que é estatisticamente significativo. Além do que, também, lembrando que não é 100%, ainda é 95%, ou seja, a gente ainda tem 5% desse intervalo que pode ser ampliado, não estando aqui dentro do intervalo, que é 95%. Aqui, exemplo de, então, proteção. Então, um valor de associação, aqui o exemplo risco relativo de 0,70, quer dizer, então, que existe uma proteção de 30%. Lembrando que a gente sempre vai para o valor 1, que o nosso valor 1 é a nossa linha de prumo, o nosso valor 0. O intervalo de confiança, ele deu significativo. Vejam bem, ele não passa pelo valor 1, ele vai de 0,65 a 0,85. Então, aqui sim poderíamos afirmar que existe uma associação de proteção para aquele, provavelmente uma intervenção para o desfecho, aonde na amostra deu 30% de proteção e lá na população da onde a gente tirou essa amostra, né, eu digo o pesquisador tirou, essa proteção ficou de 35% a 15%. Aqui um exemplo aonde não teria dado a associação estatística. Vejam bem, os mesmos 70, né, então é uma proteção de 30%, mas o intervalo passa pelo valor 1, porque aqui no meu limite inferior é 0,65, mas o limite superior do intervalo de confiança deu 1,20. Então, aqui eu teria pessoas no risco, e novamente repito, é 95% a probabilidade de estar dentro desse intervalo, ainda não é 100%. Então, esse de cima seria estatisticamente significativo, sim, podemos afirmar que existe associação, e nesse exemplo de baixo, não poderíamos afirmar que existe associação estatística dos 30% de proteção. Agora, então, né, finalizando o vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões, exemplos de questões de prova de residência médica ou multiprofissional em saúde, com a interpretação do intervalo de confiança de 95%. Questão número 1. Um estudo de corte sobre a exposição de cigarro eletrônico e ocorrência de fadiga muscular, o risco relativo foi 1,30, com intervalo de confiança de 95%, indo de 0,7 a 1,9. Com base nesse estudo, pode-se afirmar que o uso de cigarro eletrônico. Gente, essa questão eu que criei baseado em exemplos de outras questões de prova de residência, tá? As duas próximas é de provas de residência com a fonte identificada. Então, aqui a resposta seria a letra A, que não alcançou significância estatística para a ocorrência de fadiga muscular. Porque, vejam bem, deu 1,3, tá? Que seria um risco, então, de 30%, mas o intervalo de confiança passa pelo valor 1. Então, vai de 0,7, que é o limite inferior, a 1,9. Então, não existe a significância estatística. Porque, a letra B seria fator de risco. Não é, porque ele só seria fator de risco se esse intervalo fosse significativo. Então, que fique bem claro, gente, para a questão de prova de residência, para afirmar que existe associação estatística, um intervalo de confiança tem que ter sido estatisticamente significativo. Ou seja, não pode passar pelo valor 1, senão não dá para afirmar associação. E não é só para a questão de prova de residência, né, gente? Também na interpretação dos resultados do estudo de vocês, ou lendo um artigo científico, tem que ter esse entendimento que não pode se afirmar associação se a estatística não foi significativa. A letra C, fator de proteção, já estaria descartado, sendo o intervalo de confiança significativo ou não. E a letra D está dizendo está associado com fadiga muscular, no caso não está, como a gente já interpretou. Questão número 2, tirado da Unifesp de 2020. Dados hipotéticos de um estudo avaliando fatores de risco para a ocorrência de infarto agudo do miocárdio encontraram um risco relativo igual a 0,40 ao se comparar expostos a não expostos. A exposição considerada foi realizar atividade física regularmente. O intervalo de confiança de 95% variou de 0,31 a 1,10. Com base nesses resultados, aponte a alternativa correta. Aí temos essas 5 alternativas.
A resposta correta é letra B. Houve uma redução de 60% no risco para os expostos, porém sem significância estatística. Então, vejam bem, 0,40, tá? Então, seria a proteção, até 1 dá os 60%. Então, ok. E sem significância estatística, porque o intervalo de confiança passa pelo valor 1. Podemos entender também que nem poderíamos falar que houve uma redução de 60% no risco para os expostos, porque não teve significância estatística, então, né, nem teria essa questão de existir a redução. Mas eu quis trazer justamente esse exemplo para vocês de como aparecem as provas de questão de residência, porque pode aparecer dessa forma também, tá? Teve o risco de tanto, né, redução do risco, que seria uma outra forma de falar proteção, mas sem significância estatística. E também a gente eliminaria pelas outras opções que tem de resposta. Então, vamos ver, a letra A. Os expostos apresentaram proteção de 60% com significância estatística, errado porque foi sem. Letra C, houve uma redução de 40%, né, já está errado, porque 0,40 não é redução de 40%, e sim uma proteção de 60%, porque a gente vai até 1, como já foi falado. Letra B, o risco de doença foi 40% maior entre os expostos com um P menor que 0,05. Isso também é interessante chamar a atenção de vocês, porque com um P menor que 0,05, o que a questão quer dizer? O que a alternativa quer dizer? Quer dizer que é estatisticamente significativo, né? Porque um P menor que 0,05, estatisticamente falando, ter significância estatística, menor que 0,05. Mas aqui ele está dizendo que teve um risco de 40% e sabemos que é uma proteção de 60%. E a última alternativa é, o risco de doença foi 60% maior entre os expostos com um P maior do que 0,05. Então, um P maior que 0,05 quer dizer que não houve significância estatística e, na verdade, não foi um risco de doença e sim uma proteção. Então, errada por esses motivos, essa alternativa E. Questão número 3 da Unifesp de 2017. É outra forma de apresentação desse conteúdo, né? Por isso que eu quis trazer também esse outro exemplo. Assinale a alternativa que contém associação positiva estatisticamente significante. Bem, a associação positiva entende-se que é uma associação de risco, tá? Maior do que 1. E a associação negativa entende-se que é uma associação de proteção, que daí dá 0, alguma coisa. Bem, então, nessa questão aqui, eles oferecem valores de medidas de associação, tanto de risco relativo quanto de odds ratio, né? Como eu comentei para vocês, às vezes as questões de prova de residência aparece o termo em inglês, é muito comum. E a resposta correta seria a letra C. Então, aqui, a gente tem uma medida de risco, tá? Vejam bem, também eu quis trazer isso para comentar com vocês, não necessariamente vai ser 1, alguma coisa, aqui é 2, alguma coisa, pode ser até 3, alguma coisa. As medidas de proteção, sim, que sempre vai ser 0, alguma coisa. Bem, e o intervalo de confiança, deu estatisticamente significativo, porque não passa pelo valor 1. Vamos ver as outras alternativas. A letra A, um risco relativo de 1,56 também seria uma associação positiva, mas olhem aqui o intervalo de confiança, não deu estatisticamente significativo porque passa pelo 1, né? Nosso limite inferior é abaixo de 0. A letra B, a mesma coisa, né? Não deu, era positiva também a associação, porém o intervalo de confiança passou pelo valor 1, porque eu tenho aqui o 0,88. A letra D, aqui, seria uma medida de negativa para essa questão, uma proteção, 0,89, e teria dado estatisticamente significativo, porque o intervalo de confiança não passa pelo 1. E a última alternativa também seria uma associação positiva, que deu 1,98, porém o intervalo de confiança passa pelo 1, por mais que seja bem próximo do 1, passa pelo 1, 0,99 não é 1. Tá? Então, por isso que a letra correta dessa questão seria a letra C. Bom, para finalizar, então, outras dicas e importância da correta interpretação do intervalo de confiança de 95%, aqui falando em todos os âmbitos, vocês lendo um artigo, escrevendo
o projeto, o resultado de vocês no estudo e também nas provas de questões de residência médica e multiprofissional. A questão de intervalos de confiança amplos. Olhem esse exemplo aqui. O intervalo foi de 1,21 a 29,20. Então, intervalos de confiança amplos significam que o estudo não foi tão preciso. Então, quanto menor esse intervalo, mais próximos os valores, isso demonstra que o estudo ele foi, como que eu posso dizer para vocês, ele foi bem conduzido, ele tem resultados mais concisos, mais confiáveis, quando o intervalo de confiança é menor, não é um intervalo tão amplo. E a outra dica é a questão do intervalo de confiança, entre aspas, eu coloquei na trave, né? Ó, por exemplo, aqui 0,99, porque não pode passar pelo 1. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção, né, para pensar em medicina baseada em evidências e interpretação dos resultados de um estudo. Digamos que aqui, ó, como a gente está vendo que é um valor de proteção, seja algum medicamento sendo testado, um medicamento novo, não sei, uma nova vacina, aonde a gente tem um intervalo de confiança que deu muito próximo do 1. Repito novamente, é um intervalo de confiança de 95%, não é 100%, então eu ainda tenho aquele 5%. E esse 5%, ele pode ser para baixo ou para cima, ou dividido para baixo e para cima, né? Não tem como a gente saber só vendo esses valores. Então, a probabilidade de não ser significativo realmente está muito próximo. Deu significativo, mas o que eu quero dizer para vocês? Dependendo do que está sendo estudado, se vocês têm um paciente que seria um paciente de risco, digamos, para aquele medicamento, para aquela vacina, então o intervalo de confiança de 95%, ele é muito mais informativo do que se a gente tivesse somente um valor de P, que aqui, nesse caso, teria dado, com certeza, um P de 0,05, que é estatisticamente significativo, porque sempre vai fechar, né? Quando a gente tem um intervalo de confiança de 95% significativo, o valor P também vai ser. Então, se eu tivesse só a informação do valor P, eu não ia saber que esse intervalo estava tão próximo do 1. Então, aí faz, né, a gente pensar, o médico, enfim, o profissional da saúde pensar, interpretar esse intervalo e pensar se realmente ele poderia confiar nesse medicamento, dependendo do caso do paciente. E também para dizer para vocês por que é usado o intervalo de confiança de 95% nessas medidas de associação e não o valor P, porque ele é muito mais informativo do que apenas um valor P. A gente consegue enxergar digamos, a validade externa daqueles resultados, a extrapolação para a população, né, podendo ter uma ideia melhor do que aconteceu, tanto se esse intervalo foi muito amplo, que pode nos mostrar que não foi tão preciso, quanto se esse intervalo ele está muito próximo da não significância. Então, seriam essas interpretações importantes e dicas que eu poderia dar com relação ao intervalo de confiança. Aqui algumas referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada por estarem assistindo esse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor entender sobre o intervalo de confiança. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para me perguntar nos comentários, será um prazer respondê-los. E também, se quiserem me deixar dicas de novos vídeos, assuntos que vocês têm interesse, também gostaria muito de saber. Tchau e até o próximo vídeo.